as nossas saudações às amigas, aos amigos que nos acompanham pela TVC e a todos aqui presentes, os nossos votos de muita paz. A personalidade é algo sempre em transformação. Não nasce pronta, como se fosse algo acabado, mas é um processo contínuo, onde os fluxos de energia psíquica, onde os fluxos dos valores que temos dentro de nós, vão sendo construídos etapa a etapa. Mas porque muitas vezes nos distanciamos do ser ideal que deveríamos ser, entramos em contínuas crises. São crises existenciais, crises de relacionamento, crises familiares, que apontam sempre esse processo de construção da criatura humana para algo mais aprimorado. Apontam essa necessidade, nos alertam, chamam a atenção de que não estamos ainda preparados, prontos para viver a personalidade como um todo. E nesse processo, somos chamados a alguns questionamentos. Alguns questionamentos importantes para que aproveitemos essas crises como um processo de crescimento. Porque reiteradas vezes queremos nos livrar do problema. Queremos arrumar um culpado. Queremos encontrar alguém que seja o responsável por estar vivendo aquela situação. Mas será que isso é maturidade? Será que isso é uma reflexão positiva perante as crises que nós vivenciamos? Ou isso é um processo psicológico de fuga e, o que é pior, fuga de nós mesmos? Quantas vezes nas crises desejamos fugir de nós mesmos? Desejamos fugir da própria oportunidade que a vida nos concede de trazer à tona esse potencial que somos, mas desconhecemos. Ou então que teimamos em negar. Desejaríamos ser algo, mas esse desejar ser algo ou alguém, muitas vezes está contaminado pelo olhar de terceiros, pelo olhar da sociedade, pelo olhar da mídia. Mas se pensarmos bem, não deveremos pensar no que gostaríamos de ser, mas, efetivamente, o que nós devemos nos tornar. Que qualidades intrínsecas são essas que devemos trazer à tona na personalidade e, porque negamos, continuamos permanecendo em crise? Por isso, iniciamos o nosso encontro de hoje com alguns questionamentos. Que tipos de crise passam constantemente pela minha vida e eu não me dou conta? Quais são as crises que eu vivencio na atualidade? É uma crise de relacionamento? É uma crise social, financeira? É uma crise da própria idade que se vive? Ou é algo mais profundo, um chamamento da alma? Que tipo de crises passam pela minha vida sem que eu me dê conta? Às vezes até me dou conta da própria crise que se instala, mas quando me perco do seu significado, ainda não aprendi a lição. E para a vida, isso significa que essa lição terá que ser repetida. Por isso, inúmeras vezes passamos por crises e identificamos como sendo a mesma crise. Mas, meu Deus, por que será que passo por isso novamente? Por que será que a vida me traz essa questão reiteradas vezes? Provavelmente porque ainda não me dei conta que por trás dessas ocasiões, por trás dessas situações concretizadas, existe um ensinamento interno manifesto e eu ainda não me dei conta. As distrações do mundo moderno são fatores que muitas vezes nos tiram da possibilidade de reflexionar a respeito das crises. Quantas distrações nós encontramos nos dias atuais? Até mesmo aquilo que poderia nos levar a um estado de maior conexão, um estado de maior conhecimento, utilizamos como fator de distração.
Basta observar a moderna tecnologia, que oferece ferramentas muito valiosas para que o homem e a mulher adquiram conhecimento, possam se conectar instantaneamente com as pessoas. Mas quantas vezes esses instrumentos se tornam instrumentos para que eu me afaste das pessoas? Ou seja, vivemos na idade da mídia, a idade que deveria ser a idade da comunicação, mas os seres humanos permanecem distantes uns dos outros. E o que é pior, não só isso, permanecem distantes de si mesmos. E por isso continuam passando, vivenciando inúmeras crises, porque a personalidade conclama para algo maior, algo mais nobre em nossa essência. Mas os questionamentos prosseguem e podemos nos questionar: qual o meu comportamento, qual a minha atitude perante as crises que enfrento? Num primeiro momento, avaliar quais são as crises que vivencio. Num outro momento, se questionar: quais são as minhas atitudes? Como é que eu me comporto perante a crise que se estabelece na minha vida? Tenho uma atitude passiva? Tenho uma atitude de projeção, de querer culpar o mundo, querer culpar a Deus, querer culpar a todos? Ou me transformo em alguém que é responsável pelas crises que vivencio? Porque se temos uma consciência espiritual da vida, se nos acreditamos espíritos, sabemos, as leis da vida trazem de volta tudo aquilo que eu mesmo construí. Eu mesmo construí, então eu sou artífice, engenheiro, arquiteto da minha própria vida. E se eu mesmo construí, será que não tenho também as ferramentas para lidar com as crises que se estabelecem? Identificar qual tipo de comportamento, atitude, possibilita uma mudança. Se a minha atitude é passiva, de espera somente, eu devo modificar esse estado de coisas. A minha atitude deve ser mais dinâmica, proativa, porque já dizia um antigo filósofo: a melhor mudança é aquela que eu mesmo ajudo a construir. Porque essa eu sei o valor do sacrifício, essa eu sei o esforço que foi necessário para que a mudança se efetivasse. Mas quando eu percebo as mudanças somente como algo externo, me considero uma figura passiva dentro do amplo processo de transformação que a vida coordena e comanda. E quando tento culpar os outros, permaneço na figura da infância psicológica. Certa feita, um amigo, um filósofo, ele dizia o seguinte: a maioria das discussões, a maioria dos diálogos, das brigas, são feitas quando um tenta impor a sua verdade ao outro. E muitas vezes parece que as pessoas estão mais preocupadas em descobrir o culpado do que propriamente tentar solucionar os problemas que a vida vai colocando ao nosso alcance, os obstáculos. E ele criou uma solução que eu achei fascinante. Ele disse: olha, para resolver as discussões lá em casa, porque eu percebi que eram muitas, eu resolvi fazer o seguinte: quando eu chego em casa, eu já abro a porta dizendo: fui eu, sou eu o culpado. E eu achei aquilo de uma certa ironia, mas também sabedoria, porque quando se faz isso, ele disse, eu quebrava o gelo. As pessoas já sabiam quem era o culpado, era eu. A partir desse momento, tentávamos buscar a solução daquilo que víamos como erro, como crise, como problema. E melhor, criava uma condição para que as pessoas dissessem, não, você já se culpou muito, agora a culpa é minha também. Então começaram a repartir a culpa, porque a culpa muitas vezes nos traz a necessidade de punição. A necessidade de culpar o outro escamoteia a minha dificuldade de assumir a responsabilidade dos atos. Por isso não devemos buscar culpados,
devemos atentar para as soluções, as possíveis soluções. Não devemos também nos sentir inteiramente culpados por tudo, porque isso também não deixa de ser uma infância psicológica. Me prendo na culpa, na necessidade de ser punido, mas não assumo a responsabilidade pelo ato, que poderia me libertar da ocasião. Então, qual é a reflexão que eu faço dentro das crises que eu vivo? É uma crise de relacionamento, uma crise econômica, uma crise social, uma crise profunda de identidade, uma crise existencial? Qual é a minha atitude perante essa crise? Quais são as escolhas que eu faço? Ou eu fico no papel daquele que nada escolhe, portanto, escolho ficar na passividade? Esse é um segundo questionamento, que logo nos leva a um terceiro questionamento. Quais atitudes ou escolhas minhas contribuem para gerar as crises que vivencio? Esse é defluente do segundo questionamento, porque a partir da percepção de que eu tomo ou deixo de tomar atitudes, elas contribuem ou não para as crises que eu vivencio. Se feitas as reflexões, eu percebo que não são efetivamente as minhas atitudes que geram a crise, é possível que nós reflitamos da seguinte forma: existe a crise vivenciada de forma natural e que às vezes tem poucos componentes da minha atitude, que é a própria crise da vida tentando estabelecer novos padrões na minha personalidade. Isso nós verificamos na própria faixa etária. Nós tivemos que deixar o corpo de criança para que o corpo de adolescente fosse instalado. E assim a maturidade, a idade, a chamada terceira idade, o corpo, o envelhecimento do corpo, passa por diversas crises, assim como o nosso psiquismo. Porque o self funciona tal qual uma semente. Uma semente que deve se transformar, mas que precisa do solo, precisa adentrar-se pelo solo, arrumando os materiais orgânicos, os minerais necessários para a planta se alimentar e começar a crescer. A personalidade também precisa mergulhar profundamente em sua própria sombra, em si mesma, encontrar os valores como a semente encontra na terra todas as substâncias que lhe alimentem. Nós encontramos nos valores internos, que são o nosso alimento da alma. Mas isso deve ser um processo constante de transformação, porque quando as crises se estabelecem, elas nos chamam para algo mais profundo em nossa personalidade. Porque, como diz Joana de Ângeles, em Encontro com a Paz e a Saúde, ninguém consegue fugir da sua essência, da origem divina. E enquanto assim proceder, buscando soluções mentirosas, viverá em crises contínuas, saltando de uma para outra interminavelmente, porque insultuosas ao ser real, que é a razão essencial da vida. Ninguém consegue fugir da sua essência, que é divina. Se observarmos a nossa personalidade, o quanto das nossas escolhas e atitudes está pautada nesse saber de que nós somos essência divina. Quanto das atitudes do ego se afastam dessa percepção, porque o nosso olhar é limitado. Nós só vemos a realidade daquilo que nos cerca. O nosso próprio corpo, que é uma das principais manifestações do ego, é também transitório. E se o corpo é transitório, tudo mais que o cerca é transitório. E como normalmente percebemos somente esses valores que nos cercam, imaginemos o quanto o ego, preso nessa circunstância, se distancia da nossa essência e saber divinos. O quanto a nossa ansiedade de conquistar coisas, amealhar triunfos,
para que as pessoas talvez aplaudam, para que talvez a nossa família aplauda. O quanto desse investimento de energia que nós fazemos está muito egocentrado, mas se permanece distante da nossa essência, a vida nos trará crises. Por isso que eu posso ser uma pessoa muito bem realizada na vida, muito bem situado, colocado, aplaudido pelas pessoas, considerado, estimado, mas se essa realidade da persona não tiver construído também uma sintonia com o ser que eu sou, essa realidade, mesmo que venerada, permanece distante da essência que eu deveria manifestar. E por isso as crises se estabelecem, porque esse ser de origem divina, quando busca soluções mentirosas, e quando Joana nos diz soluções mentirosas, são todas as soluções egocentradas, sem uma sintonia com o self. Há uma cisão, há uma ruptura com aquilo que eu sou, e por isso é uma solução mentirosa. É uma solução talvez para agradar alguém, talvez para agradar os meus familiares, e muitas vezes isso acontece nas nossas existências. Quantas pessoas investem muito para poder agradar o que uma família almeja como realização? Filhos que se tornam profissionais, às vezes, muito bem-sucedidos, mas e se dentro da minha personalidade existir uma ânsia por realizar também outros valores da vida e da alma? Certa feita eu conversava com um pai e ele falava a respeito da escolha do seu filho. O filho dele era músico e numa conversa familiar, dizendo que o garoto havia escolhido a música, um dos familiares questionou: mas música? Música não dá dinheiro para ninguém. Música não é futuro para ninguém. E o pai parou para refletir a respeito do que o outro familiar tinha dito. Deixou que o familiar falasse e no final disse: pode até não dar resultado para a vida, pode até não ser valorizado pela sociedade, mas o prazer que eu vejo sair dos seus olhos, a alma que eu vejo manifesta quando ele toca, e realmente o rapaz tocava de maneira belíssima, tocou numa das nossas atividades doutrinárias e demonstrava que ali a alma se manifestava. Pode até não ter nenhuma realização, continuava ele, mas porque eu vejo que sua alma se manifesta, eu não irei tolher a vontade dele. Se ele decidir um outro caminho depois, se tiver dificuldades para o sustento, certamente ele terá forças, resistências para seguir adiante e fazer novas escolhas. Mas tolher agora no início eu acho algo muito mais sério do que propriamente deixá-lo seguir o curso que parece escolhido pela alma. E às vezes é difícil escolher algo centrado na alma. Parece que é difícil porque na nossa vida atual, parece que todas as coisas convergem para que o ego seja exaltado. Vivemos uma era da ditadura da beleza, da ditadura do status, do poder, e isso é muito venerado e aplaudido. E o ego, na maioria das vezes, gosta de aplausos, gosta de ser bem observado, bem quisto, e nem sempre tem fortaleza suficiente para escolher o que a alma lhe diz, ao invés de fazer escolhas que podem ter muito aplauso, mas depois lhe trarão frustrações imensas. Porque o próprio Jesus já chamava a atenção dessa paródia, desse desafio, fazendo uma analogia entre o servir a Deus e a Mamon. Ele chamava a atenção dessa dualidade, dessa escolha do ego ou da escolha do self, da escolha de uma personalidade maior ou da escolha de uma personalidade menor e temporária, egocentrada. Porque quando escolhemos o efêmero, o temporário, isso nos trará
crises contínuas interminavelmente, até que o self encontre espaço para a manifestação na nossa personalidade. Marie-Louise von Franz, na obra O Homem e seus Símbolos, fazendo uma análise a respeito desse processo, nos diz que o processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o nosso próprio centro interior, o self, em geral começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada do consequente sofrimento. Esse choque inicial é uma espécie de apelo, apesar de nem sempre ser reconhecido como tal. E mesmo sem ter uma visão espírita da vida, não deixa de ser um processo espiritual quando ela nos fala desse self que atua de forma intensa, de forma profunda, e isso ela chamava de arquetípico, dizendo que fazia parte da nossa essência a realização do self, a realização do si mesmo, ou seja, o processo de individuação vai ocorrer de qualquer forma. Qual é a forma que eu escolho que ele aconteça? Adequando, estruturando a minha personalidade, ou negando a realidade do self até quando eu possa. E quando se nega essa realidade, criamos um bloqueio de uma sombra intensa ao nosso redor, que vai nos distanciando da possibilidade de vivenciar isso com grandeza, com beleza. Isso não significa estar isento do sofrimento, porque o sofrimento é consequência desse processo também. É parte desse processo, não é a finalidade, mas é parte. É parte vivenciar porque mantemos um certo grau de apego, queiramos ou não, a tudo que nos cerca, as pessoas, as coisas. Nos sentimos tristes quando os outros se entristecem. Somos seres sociais, na condição de irmãos, de filhos, de pais. Nos sentimos tristes quando vemos alguém fazer uma escolha que sabemos equivocada. Por isso o sofrimento é parte desse processo, porque provavelmente lutaremos grande parte contra a corrente da sociedade, a corrente da grande massa, e novamente a analogia de Jesus ao falar da porta estreita. A porta é estreita. E eu ficava meditando muitas vezes, por que será que a porta é estreita? Será que nós temos que fazer algum regime para passar na porta estreita? Talvez não seja propriamente o regime da comida, mas talvez um regime psíquico, uma melhor escolha dos nossos sentimentos, das emoções que nos acompanham, dos ensinamentos que vão permear a nossa jornada, de tudo aquilo que vai acompanhar a minha escolha de vida, o meu caminho mesmo perante crises que virão inevitavelmente. As crises virão, não como punição, mas como esse processo da vida, esse processo dinâmico de trazer à tona o que há de melhor em mim, o que existe de melhor em mim. Mas eu permito que a vida traga, dê à luz, faça esse parto em mim mesmo do que há de melhor em minha personalidade? Ou eu continuo negando, tentando tapar o sol com uma peneira e continuo sofrendo, continuo vivendo crises por conta desse processo, desse choque que é um apelo. É como se um alarme tocasse. Desperta para a vida. Acorda para a realidade maior. Mas nós temos a possibilidade de fazer a escolha, mas temos a coragem de fazê-lo? Porque nós temos uma opção. Saulo poderia ter negado aquela luz que ele viu. No entanto, algo maior conclamava para que a sua personalidade se revelasse. E verificamos, não foi de um momento para o outro.
Ele teve que passar no deserto alguns dias, anos fiando, tecelando, para talvez reconectar os fios da vida, da personalidade que ele mesmo havia perdido. Saulo perseguia cristãos, comandava matanças, comandava apedrejamentos, era o seu impulso violento. O homem que buscava a realização do doutor da lei. Mas do outro lado, na sua personalidade ainda em formação, havia Paulo. Paulo heróico, o bravo, aquele que lutava pelo Cristo, não com as armas da violência e da imposição pela força, mas através da consciência, da renúncia, da dor de ver até mesmo seus familiares expulsando-o de casa. Como o pai o renegou, tu não és mais o meu filho. Houve sofrimento? Houve. Houve batalhas duras, houve crises, houve muitas crises. Mas porque ele ouviu o apelo da personalidade maior, essas crises se transformaram nas belas páginas que nós vemos no Evangelho. E talvez não tivéssemos o cristianismo da mesma forma que temos hoje, não fosse a coragem de Paulo, de viajar pelo mundo inteiro pregando, mesmo sendo apedrejado, esbofeteado, expulso das cidades, menosprezado, porque quando estamos centrados na realidade da alma, muito e pouco importam os aplausos dirigidos ao ego. E as crises vêm e vão, mas sabemos, são partes da vida para que o processo de individuação, esse chamamento do self, se realize em nós. Estamos atentos quando o cavalo da vida nos derruba e a voz do Cristo nos chama interiormente? Ou preferimos voltar de costas para a grande luz que nos conclama e retroceder a marcha, parar no meio do caminho, tentar encontrar culpados, porque a vida é assim mesmo, a vida é difícil, a vida é dolorosa, eu sou vítima da vida, e nós vemos a possibilidade de duas escolhas que se fazem presentes. A crise existencial é uma forma de ruptura com o passado, com alguns desses substratos propiciando novos investimentos da inteligência e da emoção, a fim de surgirem outros patamares de apoio para as conquistas mais complexas da harmonia que pressupõe equilíbrio, estabilidade, realização pessoal. A crise é uma forma de ruptura com o passado. Qual é o passado que nos constringe? Quais são as crenças que eu construí no passado e que agora não cabem mais, não servem mais para a minha existência? Quando Joana fala de o passado, não são somente os dias que passaram, mas são os valores que eu construí ao longo das minhas existências e que agora a vida quer dar um basta. Crenças equivocadas, formas de pensar distorcidas, maneiras de ver a vida equivocadas e que devem ser refeitas, mesmo que as pessoas não aplaudam, e será muito provável que elas não aplaudam as mudanças. Quantas pessoas se queixam, vêm ao consultório terapêutico, mas eu faço um esforço tremendo para me mudar, mas ninguém me dá apoio. E eu costumo dizer, é assim mesmo. Às vezes acontece dessa forma. O processo de individuação não requer aplausos, não requer um apoio à vaidade, requer uma coragem imensa de renunciar, mesmo a algo que possa nos parecer muito valoroso, renunciar em favor de um tesouro muito maior, que é a conquista de si mesmo. Um general pode conquistar inúmeras cidades, exércitos,
impérios, mas aquele que conquista a si mesmo, conquista algo muito mais valoroso. Aquele que mergulha em si mesmo, na sua própria sombra, faz o contato com esse passado e pode romper com esse passado, o que não significa romper com as pessoas de maneira abrupta, violenta. Não estamos rompendo com pessoas, estamos rompendo com crenças equivocadas. Se as pessoas desejarem romper conosco, por conta da nossa nova escolha de viver pautado no si mesmo, é porque não nos admiravam em essência, mas aplaudiam a nossa persona, que talvez fosse agradável para elas, talvez fosse útil dentro de um contexto social, familiar, e quando nos mobilizamos numa nova direção, as forças se modificam e a crise se estabelece como necessidade. Necessidade de chamar a atenção também dos outros, de que a vida é um processo dinâmico de construção. E se eu não estou atento a isso, cerceio o meu próprio processo de crescimento interior e muitas vezes dificulto a jornada daqueles que estão ao meu lado. Quantos pais fazem isso com seus filhos? Podam aspectos da personalidade que poderiam ser muito úteis para a jornada de individuação e vão dificultando a marcha daqueles que estão ao seu lado. É certo que sabemos que a vida tem seus mecanismos, mas se nos auxiliarmos dentro desse processo, o ganho coletivo de vivenciar algo maior será muito intenso. Mas enquanto isso não se dá de forma coletiva, somos convidados a cada um ir fazendo sua jornada, agregando, unindo forças dentro desse processo, para que a individuação, a conscientização de forma mais ampla do espírito que somos, gere um novo estado, uma nova consciência. Falamos tanto em mundo de regeneração. Estamos nos regenerando? A nossa consciência tem uma atitude de quem busca essa regeneração? Ou ainda permanecemos dentro de um processo passivo, aguardando a instauração desse novo reino, mas que ele venha como o soar de trombetas anunciadas no Evangelho? Não são trombetas externas, são internas. E elas soam há muito tempo falando dessa necessidade de reformulação, de transformação, de investimento em si mesmo, não como algo egóico, egoísta, mas como algo profundo de uma alma que busca respostas cada vez mais profundas. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações, do arcaico, do ultrapassado. Identificado o passado que nós temos que romper, a destruição é inevitável. Não se entenda a destruição como destruir os outros. Não devemos destruir os outros, mas destruir essas estratificações psíquicas que permanecem no inconsciente, atormentando nossas vidas. Destruir para que novas bases sejam construídas, como já mostrava o Livro dos Espíritos, falando da lei de destruição, que além de uma necessidade da terra, uma necessidade coletiva, trata-se também de uma necessidade individual. É necessário que se destrua para que se construa algo novo. Isso nós vemos no exemplo da vida, no exemplo da própria natureza que traz a transformação. Quer ver algo mais belo que o processo de gestação? Há poucos meses atrás eu acompanhava uma dessas belezas que a natureza nos proporciona, que é o nascer de uma ave. Já viram como é belo o processo de gestação, onde normalmente a fêmea fica a chocar os seus ovos
ou os enterra na areia, no caso da tartaruga, e ali as próprias circunstâncias da vida vão desenvolvendo tudo o que é necessário para que o processo de dar à luz se efetive, e o ser ali vai crescendo, vivenciando dentro de uma argamassa de um ser que parece toda uma continuidade ali dentro. Mas ali mesmo já existe a força e o impulso para que ele rompa a casca. E como é necessário que ele rompa a casca? Como são necessários aqueles movimentos para que a própria ave tenha força, ganhe força, e rompendo com a casca, ela mesma se liberte e suas asas também cresçam. Às vezes há uma ansiedade das crianças e dos humanos de tentar agilizar aquele processo, e o que ocorre quando isso se efetiva? As aves morrem, porque ainda não construíram a força necessária para romper a casca do ovo. De forma similar acontece em nosso mundo psíquico. Precisamos disso que nós vemos como crise, dessa dificuldade que parece uma casca intransponível, mas que é a própria vida nos convidando. Estimule suas forças internas, rompa com todas as crenças equivocadas, dê engrandecimento aos seus valores, evolua os seus conceitos, porque essas serão as ferramentas necessárias para que você possa vir à luz do dia, para que você possa reconhecer algo maior e mais profundo. E no nascer das tartarugas, elas correm instintivamente em direção ao mar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é belo esse movimento. Correm instintivamente. Aquilo se trata de algo instintivo que a natureza construiu ao longo das eras como um movimento natural. Nós que permanecemos com o instinto, mas já temos a consciência, somos chamados a um outro mar, a um mar mais profundo, a um mar de imensa vida, de imensas possibilidades, que muitas vezes nós negamos porque tememos esse mar. Temos medo desse mar. Esse mar pode ter muitas dificuldades, muitos obstáculos. Pode ter muitas armadilhas para que caiamos dentro desse processo e percamos a nossa vida. Mas aqui não se trata de um processo de temer as dificuldades, mas de verificar as inúmeras possibilidades que a vida nos coloca para que se efetive o que há de mais belo na natureza humana e que nós negamos, que nós reagimos, que nós não queremos conversa porque estamos tão centrados na nossa vida, no que chamamos de realização, que perdemos essa possibilidade. O que estamos fazendo do que a vida nos traz como presente para a realização? Quais têm sido as minhas escolhas perante as crises que vivo? Qual tem sido o meu comportamento estimulando para que as crises se intensifiquem, ou ações proativas para que essa crise tenha proveito, para que essa crise seja produtiva e me traga um crescimento, realização pessoal, não talvez como o mundo vê a realização, mas realização no sentido de verificar que minha alma permanece e está cada vez mais próxima da vivência que tenho no ego. E permanece nos chamando à reflexão Joana de Ângeles quando diz: o ser humano é constituído psicologicamente de resistências que lhe facultam enfrentar constantes desafios emocionais, graças aos quais a vida ruma na direção da autorrealização. Temos resistências internas. Acontece que muitas vezes não acreditamos nesse poder que existe dentro da nossa natureza, é conquista nossa. Enfrentar as crises faz parte de verificar essas resistências,
o que a moderna psicologia chama de resiliência, essa capacidade de adaptação perante as crises. Não uma adaptação para se acomodar, mas uma adaptação para melhor enfrentar as crises. Certa feita eu visitei uma indústria de produtos de limpeza e o engenheiro responsável me mostrava como eram feitas as embalagens. Em primeiro lugar, ele dizia: olha, Cláudio, a gente coloca as embalagens dentro de um lugar onde elas serão submetidas a condições de temperatura adversa, serão submetidas a choques, constantes choques, para verificar qual é mesmo a resistência desse material para que ele conduza o nosso produto. E eu ficava pensando que, de certa forma, a criatura humana também é assim. Ela deve se adaptar perante a condições difíceis de pressão, pressões diversas, temperaturas que podem significar os nossos estados emocionais, condições adversas no sentido de existirem pessoas que querem, de certa forma, criar obstáculos dentro da nossa jornada e do nosso caminho. Qual será a nossa resistência? Como anda o nosso poder de resiliência nesse sentido? De suportar condições extremas às vezes e não somente sobreviver, mas crescer. Não somente dizer, eu consegui passar pela crise, mas dizer acima de tudo, eu consegui aprender com essa crise que eu vivi. Eu não necessito dela novamente, porque aprendi a lição. O que é diferente de dizer, eu não quero mais vivenciar isso. Lógico que seríamos masoquistas se disséssemos que desejamos que as dores, que o sofrimento, que as crises se estabeleçam. Mas se não desejamos isso, o que temos feito para que o aprendizado se dê de maneira serena, tranquila, mais profunda, para que a própria vida não tenha que trazer crises para as quais a minha personalidade, ou seja, a minha embalagem, não esteja preparada para se conduzir perante a vida. A finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos. E o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente. O equilíbrio consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente. Quantas coisas nós pensamos ter? Eu penso que tenho tantas coisas, eu penso que sou dono de tantas coisas, penso que controlo tantas coisas, quantas pessoas ao meu redor, e crio mecanismos artificiais para manter essa minha crença de que sou dono de muitas coisas. Coloco energia, coloco intensidade na minha vida para que isso se efetive, se realize. Onde está o meu ser nessa história? Onde está aquela personalidade que eu devo ser e que está distante da persona que eu construí? Porque enquanto estivermos distantes daquilo que devemos ser, a vida coloca inúmeras crises perante aquilo que eu penso ter, para que um dia a personalidade perceba quanta energia gasta em lutas sem razão de existir. Porque ao invés de lutar contra o que a vida estabelece, eu devo ser, na verdade, um companheiro dessas crises que a vida coloca no meu caminho, sabendo que são lições da vida para o engrandecimento do eu que eu sou, em detrimento daquilo que eu construí na minha personalidade. O mundo vive inúmeras crises ecológicas, econômicas, sociais, institucionais. Mas talvez a razão de ser dessa crise esteja no cerne do ser humano
que se dissociou e se distanciou da sua própria alma. Enquanto distantes da nossa própria alma, distantes da nossa própria essência, as crises continuarão nos chamando constantemente, intensamente, para que um dia possamos efetivamente dizer: agora eu entendo a lição da vida. E abraçando todas as forças possíveis, rompendo com crenças equivocadas, nos entreguemos à beleza que é viver, a beleza da oportunidade de estar, nesse momento, enfrentando tudo o que enfrento, mas para nascimento do divino que existe dentro de cada um de nós. Ficamos aqui com as nossas reflexões, desejando a todos vocês uma boa semana e até o nosso próximo encontro. As nossas saudações às amigas, aos amigos que nos acompanham pela TVC e a todos aqui presentes, os nossos votos de muita paz. A personalidade é algo sempre em transformação. Não nasce pronta, como se fosse algo acabado, mas é um processo contínuo onde os fluxos de energia psíquica, onde os fluxos dos valores que temos dentro de nós vão sendo construídos etapa a etapa. Mas porque muitas vezes nos distanciamos do ser ideal que deveríamos ser, entramos-nos, é uma crise social, financeira, é uma crise da própria idade que se vive, ou é algo mais profundo, um chamamento da alma? Que tipo de crises passam pela minha vida sem que eu me dê conta? Às vezes até me dou conta da própria crise que se instala, mas quando me perco do seu significado, ainda não aprendi a lição. E para a vida, isso significa que essa lição terá que ser repetida. Por isso, inúmeras vezes passamos por crises e identificamos como sendo a mesma crise. Mas, meu Deus, por que será que passo por isso novamente? Por que será que a vida me traz essa questão reiteradas vezes? Provavelmente porque ainda não me dei conta que por trás dessas ocasiões, por trás dessas situações concretizadas, existe um ensinamento interno, manifesto, e eu ainda não me dei conta. As distrações do mundo moderno são fatores que muitas vezes nos tiram da possibilidade de reflexão. Entramos em contínuas crises. São crises existenciais, crises de relacionamento, crises familiares, que apontam sempre esse processo de construção da criatura humana para algo mais aprimorado. Apontam essa necessidade, nos alertam, chamam a atenção de que não estamos ainda preparados, prontos para viver a personalidade como um todo. E nesse processo, somos chamados a alguns questionamentos importantes para que aproveitemos essas crises como um processo de crescimento. Porque reiteradas vezes queremos nos livrar do problema. Queremos arrumar um culpado, queremos encontrar alguém que seja o responsável por estar vivendo aquela situação. Mas será que isso é maturidade? Será que isso é uma reflexão positiva perante as crises que nós vivenciamos? Ou isso é um processo psicológico de fuga e, o que é pior, fuga de nós mesmos?
mencionar a respeito das crises, quantas distrações nós encontramos nos dias atuais. Até mesmo aquilo que poderia nos levar a um estado de maior conexão, um estado de maior conhecimento, utilizamos como fator de distração. Basta observar a moderna tecnologia, que oferece ferramentas muito valiosas para que o homem e a mulher adquiram conhecimento, possam se conectar instantaneamente com as pessoas. Mas quantas vezes esses instrumentos se tornam instrumentos para que eu me afaste das pessoas? Ou seja, vivemos na idade da mídia, a idade que deveria ser a idade da comunicação, mas os seres humanos permanecem distantes uns dos outros. E o que é pior, não só isso, permanecem distantes de si mesmos. E por isso continuam passando, vivenciando inúmeras crises, porque a personalidade conclama para algo maior, algo mais nobre em nossa essência. Mas às vezes nas crises desejamos fugir de nós mesmos, desejamos fugir da própria oportunidade que a vida nos concede de trazer à tona esse potencial que somos, mas desconhecemos, ou então que teimamos em negar. Desejaríamos ser algo, mas esse desejar ser algo ou alguém, muitas vezes está contaminado pelo olhar de terceiros, pelo olhar da sociedade, pelo olhar da mídia. Mas se pensarmos bem, não deveremos pensar no que gostaríamos de ser, mas, efetivamente, o que nós devemos nos tornar. Que qualidades intrínsecas são essas que devemos trazer à tona na personalidade e, porque negamos, continuamos permanecendo em crise? Por isso, iniciamos o nosso encontro de hoje com alguns questionamentos. Que tipos de crise passam constantemente pela minha vida e eu não me dou conta? Quais são as crises que eu vivencio na atualidade? É uma crise de relacionamento?